Graças a Deus estamos reunidos aqui nesse dia de aniversário. Nós, como os irmãos sabem, nós comemorávamos o aniversário da igreja no dia, na semana ali do dia 20 de março, mas nós fizemos essa mudança por conta da reorganização, de todo o processo que a igreja viveu aí nos últimos anos, né? O Senhor nos deu a alegria de passarmos por um processo de reorganização. Enfim, isso faz parte da nossa história, nos marcou muito. Por isso o bolo hoje vai ter, são duas datas que a gente colocou no bolo, né, porque são representativas. Uma é dos 22 anos da igreja e o outro é de 1 ano da reorganização da igreja. Então os irmãos que estão aqui, a maioria deles, né, com exceção talvez Gessé, não sei se o Marcelo e a Gleide talvez tenham testemunhado aqui o início da igreja, quando deixou de ser congregação, passou a ser igreja. A Aline também, né? Isso, principalmente. Então, hoje, pelo menos nós estamos testemunhando um momento muito especial. Nós vamos também, nesse momento, coroar com a Santa Ceia do Senhor e com o batismo, que é algo que é tão central na nossa fé. Ok? Muito bem, sem mais delongas, porque a palavra aqui é a palavra do Senhor e não a palavra do pastor, que tem pouco a acrescentar, mas a palavra de Deus, ela é fundamental, ela transforma as nossas vidas e os nossos corações, e por isso nós vamos pregá-la aqui nessa manhã. Eu convido você a abrir Jó capítulo 36, conforme o reverendo João Pedro nos falou. Nós escolhemos sempre um capítulo, né, da nossa leitura bíblica devocional, que é feita ali durante a semana, e nós temos o desafio, né, eu, o pastor João Pedro e também o presbítero Juscelino, e nós escolhemos um dos capítulos para que eles sejam pregados aqui durante o culto de domingo, né? Então, nessa semana nós lemos Jó, alguns capítulos de Jó, e o capítulo 36 estava entre eles. Semana passada eu já preguei sobre o capítulo 9, e hoje eu vou pregar no capítulo 36. E, como eu sempre faço, eu peço que você fique de pé, se você já encontrou esse livro, né, essa leitura, esse capítulo, para que a gente possa ler a palavra de Deus nesse momento. Aproveitando para tomar uma água, né? Ok, se estão todos de pé, acredito que todos tenham encontrado já o capítulo 36 do livro de Jó, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: disse mais Eliú, peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição do conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme no seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante o direito dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticarem. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Mas, se não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição, ele lhes fala. Ele está atraindo você para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto
da mesa farta e seleta que você terá. Até aí, vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que possa nessa manhã falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa iluminar o nosso entendimento, porque nós sabemos que a Tua palavra, de fato, é algo extraordinário e sobrenatural. É nisso que nós cremos, e nós cremos que o Deus Criador do Universo, nessa manhã, nesse lugar tão pequeno, Ele falará aos nossos corações através do Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o tema da semana passada, como os irmãos sabem, né, nós pregamos aqui o livro de Jó, foi o seguinte: Jó, o desespero de se viver na escuridão, né? E quando a gente fala sobre escuridão, nós falamos sobre o momento em que Jó sofreu sem ter o conhecimento necessário de Deus, e isso foi um grande problema, né? No capítulo 9, que foi esse sermão, né, a gente falou sobre a importância de se ter um verdadeiro conhecimento de Deus, e também ressaltou a necessidade de um mediador para interceder pela humanidade, e apontou como sendo Jesus Cristo aquele que cumpre esse papel de mediador. E o sermão de hoje, queridos, ele vai nos mostrar como o sofrimento é usado por Deus como uma ferramenta para ensinar e moldar o caráter humano. Mas antes de entrarmos exatamente no sermão, eu preciso falar algumas coisas importantes para aqueles que não têm acompanhado a leitura bíblica entenderem como nós chegamos até o capítulo 36, o que tinha acontecido aqui até esse momento em que nós lemos esse capítulo 36 e Eliú, alguém que muitas vezes é até desconhecido, que seria um quarto amigo de Jó, começa a falar. Jó, queridos, era um homem muito rico, muito próspero, justo e piedoso, e estava no auge da sua vida. Nós falamos isso na semana passada. O livro de Jó nos diz que Satanás, ele se apresentou a Deus, e o inimigo, ele duvidava da sinceridade de Jó, e também insinuava que a sua fé não passava de mera religiosidade, e que se ele perdesse a sua riqueza, a sua família e a sua saúde, então Jó, ele amaldiçoaria Deus. Então Deus permitiu que ele enfrentasse uma avalanche de sofrimentos, e primeiro ele perdeu todas as suas riquezas, depois ele perdeu todos os seus filhos, e por último o seu corpo ficou coberto por chagas. E aí, nesse momento tão difícil que ele estava vivendo, seus amigos o cercaram e choraram com ele durante 7 dias. E depois Jó começou a desabafar, tal era a sua angústia, e seus amigos começaram a aconselhá-lo. Mas é aqui que começa o problema. Os conselhos de seus amigos não estavam ajudando Jó. Isso porque havia uma lógica por trás dos discursos que aumentava ainda mais o sofrimento daquele homem. Resumindo, queridos, o que eles diziam para o justo Jó era que o justo, ele sempre prospera e nunca sofre, e o ímpio nunca prospera e sempre sofre. E a conclusão deles, óbvia, simplista, era que se Jó estava sofrendo, então ele havia cometido algum pecado oculto. Eu falei, queridos, na semana passada sobre a tal teologia da retribuição, que era aquilo que Jó e seus amigos acreditavam, né, que era uma espécie de uma filosofia, entre aspas, né, que fazia com que eles enxergassem Deus como indiferente ao sofrimento dos justos, e isso agravava a dor de Jó grandemente, porque ele não conseguia encontrar sentido ou justiça nas calamidades que ele estava vivendo. E é aqui, queridos, que nós nos encontramos na leitura de hoje, em meio ao diálogo infrutífero, né, que, como diria até o nosso pastor, se fosse ele pregando, né, no meio de um papo furado aqui entre Jó e seus amigos, né, surpreendentemente surge um rapaz, um jovem sábio chamado Eliú. Ele era um personagem tão discreto e tão humilde que nós nem sabíamos que ele estava presente.
o seu conhecimento, queridos, aquilo que ele apresenta era diferente do que havia sido abordado por Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles afirmavam que o conhecimento que eles tinham estava baseado na observação, na tradição e na suposição. Mas, queridos, como nós sabemos, o problema é que a Bíblia nos ensina que Deus não pode ser compreendido através dos nossos sentidos, ainda que por meio de nossos sentidos nós podemos perceber a sua existência. No entanto, nós não podemos perfeitamente descrevê-lo se ele mesmo não tomar a iniciativa de surgir diante dos nossos próprios olhos. Eliú, queridos, no entanto, ele parece entender essa limitação humana, assim como nós entendemos a partir daquilo que a Bíblia nos falou. E por isso, no capítulo 32, no versículo 8, ele diz: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Ou seja, o nosso amigo Eliú, ele entende a revelação, o sentido ou a ideia que nós conhecemos sobre revelação do próprio Deus se mostrar ao homem. O homem, querido, só pode chegar à verdade se essa verdade for dada pelo próprio Deus. E em contestação a essa teologia da retribuição, que eu falo teologia entre aspas, que é essa explicação simplista sobre o sofrimento daqueles 4 primeiros personagens, Eliú oferece uma nova perspectiva. O sofrimento para ele não era mera retribuição pelos nossos pecados. Ele, na verdade, é a ferramenta usada por Deus para ensinar e moldar o caráter humano. E de que maneira, meus queridos? Ele ensina isso nesse discurso do capítulo 36. E se a gente for dissecar esse capítulo, nos primeiros quatro versículos, ele afirma que as suas palavras provêm de um coração sincero e comprometido com a justiça divina. Mas, no começo do livro, tanto Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, eles também diziam a mesma coisa. Eles alegavam sinceridade e comprometimento com a justiça divina. Entretanto, meus irmãos, Eliú, ele assegura que seu entendimento provém do Criador e que sua análise é confiável porque é orientada pelo conhecimento de Deus. No verso 3, ele nos diz o seguinte, dessa leitura de hoje: vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. A compreensão de justiça de Eliú não era a mesma dos amigos mais velhos que estavam ali na sua presença. Não era uma justiça enviesada e distorcida pela mente humana, mas aquela proveniente da revelação do próprio Deus. Eliú, queridos, demonstra cuidado, humildade e ao mesmo tempo autoridade, não como a autoridade humana dos personagens anteriores que nós lemos nos capítulos que precederam a este aqui, né, que era uma autoridade baseada na sabedoria humana, né, quando Elifaz diz, eu vi, ou então, quando um deles diz, não, eu recebi isso como tradição, os mais velhos nos ensinaram, ou então, como o Zofar, que chega a falar apenas baseado na sua própria presunção, nas suas pressuposições. Queridos, Eliú quebrou aqueles paradigmas, o próprio Deus falou ao seu coração. E seguindo mais adiante, no versículo 5 ao 7, há também o elemento que Jó havia ignorado anteriormente. Eliú, ele exalta a soberania de Deus, afirmando que o Altíssimo está atento aos justos, e sua grandeza não entorpeceu o seu discernimento. Ele fala isso nesse versículo 5 a 7, dizendo, Deus é poderoso, mas não despreza os homens, é poderoso e firme em seu propósito, não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos, não tira os seus olhos do justo, ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Jó, queridos, acreditava que a grandeza divina o tornava indiferente às ações humanas, ou seja, o homem era pequeno demais para que o Altíssimo
pudesse se importar com ele. Então não se importava se justos ou ímpios cometiam a justiça ou a impiedade. Ele disse isso logo no início do seu discurso. Mas Eliú, queridos, ele contradiz essa afirmação, dizendo que Deus, ele reinava soberano sobre a face da terra, e sua imensidade não o tornava indiferente, e ele se utilizava do sofrimento como meio de educá-los e purificá-los. Isso, queridos, nos leva aos versículos seguintes, que o versículo 8 e 10, há uma sutileza nas palavras do jovem que não é vista nos discursos anteriores. Jó e seus amigos tinham uma visão binária sobre o assunto do sofrimento. Para eles, o conhecimento de Deus era preto no branco, sim ou não, ou tudo ou nada. Eles não levavam em consideração nuances, contextos ou possibilidades intermediárias. O sofrimento era encarado de maneira simplista pelos amigos de Jó. Os justos, para eles, sempre prosperavam, e os ímpios, de maneira simplista, também sempre sofriam. Mas, na perspectiva de Eliú, o sofrimento deveria ser entendido sobre outro prisma, o prisma do propósito transformador do Senhor. E ainda, queridos, no versículo 8, 9 e 10, ele diz: mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram e que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Irmãos, o sofrimento acolhido com humildade pode promover crescimento espiritual e restaurar o vínculo com o Criador, é o que ele está dizendo. Ele amplia ainda mais essa informação ali nos versículos 12 a 17. O texto, queridos, ressalta essa dualidade entre os que rejeitam a correção divina e os que aceitam essa correção com humildade. E segundo o seu ensino, a percepção do sofrimento entre ímpios e justos está clara aqui quando ele diz: os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. O verso, queridos, diz que os ímpios não reconhecem sua condição pecaminosa perante Deus, e os orgulhosos veem o sofrimento como uma punição injusta. O orgulho impede que experimentem a restauração prometida. Em contrapartida, para os que buscam a Deus com humildade, o sofrimento é interpretado como um sinal de correção e ensino. Conforme diz o versículo 15, mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento, em sua aflição, ele lhes fala. Essa visão permite que os justos encontrem na adversidade uma oportunidade para crescimento, purificação e redenção. Queridos, posto esse quadro para vocês, eu queria fazer um adendo a isso tudo que eu estou dizendo. Eu queria fazer uma proposição retórica aqui para vocês, com a seguinte pergunta: por que Deus permitiu, então, o sofrimento no mundo? Por que às vezes nós temos a impressão de que Deus está distribuindo bênçãos e maldições sobre a nossa vida de maneira aleatória? Muitas vezes é o sentimento que nós temos, um sentimento de insegurança. A nossa sensação é que Deus parece indiferente às nossas aflições, ou parece agir de forma imprevisível. E essa pergunta, queridos, nos leva à origem do sofrimento, que, segundo a narrativa bíblica, está ligada ao conceito do pecado original. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, em Gênesis capítulo 3, o pecado, ele entrou na humanidade, causando uma ruptura da harmonia original. Deus criou o homem para que ele vivesse em harmonia com ele, com o próximo e com a natureza, com a sua criação, mas tudo isso foi rompido a partir do chamado pecado original. E essa desobediência trouxe consequências inevitáveis, como a dor, a doença e a morte. Deus havia dito ao homem: não toque nessa árvore, fique comigo, desfrute a eternidade. E uma pergunta que muitos podem fazer: então por que Deus
ele parece ser um Deus tão restritivo ao proibir que o homem tocasse naquela árvore? Era tão somente uma árvore? Ou então, por que Deus incluiu aquela famigerada árvore no Éden? Será que ele não poderia ter feito algo diferente? De repente, feito a árvore cercado com grandes muros? Ou então, já que ele era Deus, ele poderia não ter criado aquele objeto ali naquele momento? E há duas coisas, queridos, que nós precisamos falar sobre isso. O sofrimento não é uma resposta mesquinha de Deus aos nossos pecados. Ele não está no céu enviando bombinhas de desafios e dificuldades em vez de suas bênçãos. O sofrimento é o resultado da escolha humana. Como diz o poeta, se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Não haveria sofrimento se o homem tivesse escolhido dizer não ao pecado. O próprio Deus alerta isso em Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A árvore, queridos, do conhecimento do bem e do mal era necessária. Ela representava a porta de entrada e saída do relacionamento que Deus estava propondo ao homem. A base de qualquer relacionamento é a escolha. Como já disse aqui tantas vezes de púlpito, o amor, queridos, ele é um ato voluntário, e Deus propôs ao homem um profundo relacionamento de amor e amizade com a sua criatura, mas era necessário que o homem aceitasse, ele escolhesse estar diante de Deus. Caso contrário, a comunhão entre Deus e o homem não passaria de mera obrigação, e por isso foi necessário dar a ele o livre-arbítrio. Deus não nos criou como anjos, não nos criou como animais. Deus nos propôs um relacionamento. Por isso nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso Deus nos deu essa capacidade de pensar, de discernir, de escolher, porque era necessário. Senão não haveria um relacionamento. Nós não passaríamos, como os irmãos da escola bíblica dominical, nós sempre dizemos, não passaríamos de um mero, qual animal, queridos? Jacaré, queridos. Essa é a grande verdade. Em certo aspecto, o sofrimento é a retribuição de nossos pecados, mas não da maneira simplista, como afirmavam Jó e seus amigos, ou como muitas pessoas nos dizem hoje. O sofrimento, queridos, é o subproduto da nossa escolha, é o subproduto da morte. E a morte, sim, ela é o salário do pecado. Deus disse, não vá por esse caminho, porque vocês vão encontrar no fim desse caminho a morte. Queridos, na cruz, a punição à humanidade, essa maldição que é a morte, aquilo que foi feito para nos destruir, tornou-se uma ferramenta para a demonstração da graça e da misericórdia do nosso Deus. A compreensão de nossa finitude nos revela a falta de sentido em um mundo transitório, onde buscamos algo que que essa dimensão, queridos, não pode nos oferecer. E é através da dor, do sofrimento, da perda daquele que nós amamos, que nós entendemos que precisamos e dependemos dele. Há dentro de nós um anseio pela eternidade, e ninguém pode negar isso. Se o homem tivesse acesso à árvore da vida naquele momento, essa sim seria a nossa maldição. Por isso que essa árvore da eternidade, ela foi afastada de nós, porque senão nós viveríamos para sempre sem a necessidade de reconhecer a nossa arrogância, a nossa rebeldia e os nossos pecados, e nós viveríamos para sempre nesse mundo decaído, sem amor, vivendo nas condições que nós vivemos. Paulo, queridos, ele afirmou que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fala isso em Romanos 3:23. Ele também associou o sofrimento ao consequente impacto da queda, em Romanos 5:12, quando ele diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Dessa forma, o sofrimento não deve ser visto apenas como uma mera punição, mas como uma consequência do pecado original, que paradoxalmente também oferece a possibilidade de redenção. Por meio da graça de Deus, a dor, ela pode ser transformada em instrumento de restauração, aproximando aqueles que creem no Criador e moldando um caráter que reflete os valores do reino de Deus. Queridos, eu gostaria de rapidamente fazer algumas aplicações dessa mensagem para a nossa vida. O que essa mensagem tem a ver comigo e com você? Meus queridos, em um mundo repleto de crises, doenças, perdas e injustiças, a mensagem de Jó 36 nos convida a olhar para o sofrimento de outra maneira, de outra perspectiva. Nesse momento, Deus não está no andar de cima, lançando bombinhas de maldades e bondades aleatoriamente sobre as nossas vidas. Essa era a sensação de Jó. Mas Jó não conhecia o Evangelho que nós conhecemos. A imagem de Deus invisível, que é Jesus Cristo, ainda não havia se manifestado, se tornado carne e nos mostrado quem verdadeiramente esse Deus que nós cremos é. E Ele nos mostrou a nossa condição pecaminosa diante de Deus, nos prometeu o perdão e a remissão dos pecados, e ainda nos disse que o nosso sofrimento não será para sempre. Conforme disse em Apocalipse 21, 4 e 5, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Queridos, nossa dor não será para sempre, como nos diz o salmista no Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Queridos, o aprendizado então para cada um de nós é encarar as dificuldades como a chance que Deus nos dá para o crescimento espiritual, o aperfeiçoamento da imagem de Jesus em nós e a disciplina que nos aproxima de Deus. Eu gostaria, queridos, de concluir esse sermão dizendo que depois que Deus surgiu para Jó ali no capítulo 42, ou antes ali, Deus surgiu no capítulo 38 ou 41, né? Deus aparece, Deus se revela. Jó, que achava que Deus era indiferente, de repente no meio de uma tempestade, de um modo extraordinário, Deus aparece para Jó ali, e depois que ele surgiu, algo mudou no seu coração. Ele mesmo confessa posteriormente, no capítulo 42, versículo 5, eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Queridos, antes do sofrimento, Deus não passava de um ser grandioso e distante para esse homem, mas depois de tudo que ele passou a conhecer esse Deus de uma maneira íntima e profunda. O Deus Todo-Poderoso deixou de ser um mero desconhecido para esse homem. Que mensagem, querido, Deus nos dá através desse livro? Mas nada disso, vou dizer a vocês, seria realmente importante se uma figura não for central na nossa reflexão. A mensagem de Jó, ela culmina na figura de Jesus Cristo, que ao abraçar a cruz, transformou o sofrimento em redenção. Ele não nos deixou sofrendo sozinhos, assim como Ele suportou os maiores sofrimentos para nos abrir o caminho da salvação. Somos chamados a carregar a nossa própria cruz com fé e esperança, confiando que cada provação pode nos renovar e nos aproximar ainda mais do nosso Pai Celestial. Jesus Cristo veio a esse mundo para nos representar, para sofrer tudo aquilo que nós estamos sujeitos a sofrer. E Ele nos chama para que nós tenhamos uma vida transformada e diferente. Creia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
creia na promessa de restauração, quando Deus fizer nova todas as coisas, e o choro e a tristeza será esquecida por cada um de nós, no dia em que Jesus nos ressuscitar dos mortos para sempre. Deus abençoe essa mensagem, queridos. Peço que vocês fechem os olhos, vou chamar os músicos aqui à frente, enquanto eu faço uma oração. Deus amado, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor.